Abra a sua Bíblia aí em 1 Tiago. Não, na realidade, Tiago 1. Tiago 1, verso 16. Tiago 1. Nós vamos ler do 16 até o 18. Tiago 1, 16 até o 18. O tema da mensagem hoje é conservando o que Deus ama. Eu posso falar de muitas coisas que Deus ama na Bíblia, mas eu escolhi 3 coisas. 3 coisas essenciais que Deus ama. A palavra de Deus diz o seguinte, Tiago 1, verso 16. Meus amados irmãos, não se enganem. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descende do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Amém? Você pode celebrar a palavra de Deus. Amém. Pai, nós amamos a Tua palavra, estamos aqui diante dela para sermos transformados, tocados, sacudidos, ó Senhor, porque o que nós queremos, ó Senhor, é ser a primícia Tua, os primeiros frutos. Nós queremos a constância do Senhor, nós queremos viver a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Eis-me aqui para ser conduzido pelo Teu Espírito, para falar ao Teu povo. Estamos atentos à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos em um tempo de inversões de valores, de sincretismo, de valores irreligiosos, de um secularismo que tenta invadir a igreja constantemente, de um relativismo de conceitos, de uma ética volátil que não mais existe, de verdades que são difíceis de serem encontradas, retóricas, narrativas e discursos que são criados constantemente. É difícil, precisamos investir tempo, leituras, para descobrirmos a realidade, a verdade. Senão somos conduzidos, senão somos levados de um lado para o outro. Nós, como filhos de Deus, nós não podemos abrir mão de uma verdade. A palavra de Deus é a verdade, ela é imutável, tudo pode passar, tudo pode ser transformado, mas a palavra de Deus continua de pé, ela é verdadeira, ela é eficaz, ela é penetrante e ela é o alicerce da nossa fé. Por isso que nós vamos amar e conservar e não vamos negociar aquilo que Deus ama. Amém? Então nós vamos refletir em princípios inegociáveis que são instituídos por Deus. O nosso mundo, por si só, já tem uma mentalidade difusa da Bíblia, distante da palavra de Deus. Ainda tem a influência do diabo, que vem deturpando, transgredindo e afastando. Mas os valores de Deus são eternos. Tudo que Deus criou é bom, você pode dizer isso? Tudo que Deus criou é bom, dura para sempre. E o que Deus criou e dura para sempre, a palavra diz que Ele vela, Ele se esforça para cumprir. Deus não muda, Ele não tem variação de opinião. A vontade dEle não vai passar. A vontade dEle é perfeita, boa e agradável, como diz Romanos 12, 2. Nós vamos meditar sobre pilares que Deus instituiu, que Deus criou. Em Gênesis 1, 26,
colabora com esse texto de Tiago 1, 16 a 18 que nós lemos. Deus nos gerou pela palavra, para sermos os primeiros frutos que Ele criou. Gênesis 1, 26, a palavra diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Sabe o que Deus ama? Deus ama você. Sabe o que Deus quer que a gente conserve? O ser humano, a vida. Deus ama tanto a vida que Ele instituiu um mandamento: não matarás. E há algo que é tão confrontado nesse nosso tempo, onde se levanta defesa por animais, e nada contra, nós precisamos sim cuidar dos animais, mas os que defendem animais estão defendendo o aborto. Os que lutam por direitos dos animais estão querendo matar fetos, aquilo que Deus está gerando. Quem ama a palavra de Deus é a favor da vida. Quem ama a palavra de Deus é a favor daquilo que Deus criou. Nós precisamos amar a vida humana. Homem dá trabalho? Dá, irmão. Dá. Gente dá trabalho? Dá. Mas Deus ama a gente. E nós precisamos amar o que Deus ama. Não tem como não amar a Deus e não amar pessoas. Nós precisamos ser o povo que ama pessoas, amém? Nós temos que ser o povo que ama vidas, que se importa. Jesus se importa tanto com pessoas, que no Novo Testamento, Ele nos manda amar os inimigos, não persegui-los, não retribuir na mesma medida, mas retribuir na medida que Ele nos entregou, retribuir na medida do amor, na medida da oração, da intercessão. Nós retribuímos na medida do que temos dentro de nós, amém? Deus tem colocado uma porção maravilhosa dentro de você, Deus tem te transformado, então você não vai entregar o que os outros merecem, você vai entregar o que Deus tem depositado dentro de você, e Deus tem depositado coisas boas, aleluia! Deus não criou o homem de qualquer jeito. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E Deus não criou o homem para qualquer coisa. Deus criou o homem para domínio. Por isso que a gente consegue dominar e não fazer o mal quando a gente quer fazer o mal. Por isso que a gente consegue dominar e não pecar quando a gente quer pecar. Olhe para o seu irmão e diga: você nasceu para dominar. Deus te capacitou para isso. Você tem a capacidade para dominar. Você não pode desvalorizar esse conceito. Agora, nós não podemos esquecer quem é o nosso opositor. O diabo não é inimigo de Deus. Deus não tem inimigo. Ninguém pode vencer Deus. Ninguém pode contra Deus. Se o diabo, Satanás, não é inimigo de Deus, ele é inimigo de quem? Nosso. Por que ele é nosso inimigo? Porque o único ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus foi você. E o que o diabo queria é o que nós temos. O diabo foi destituído da glória que Deus deu a ele, porque ele quis ser como Deus.
Mas entenda, Deus fez eu e você, como Ele nos criou à sua imagem e semelhança. E o que restou para o diabo? Roubar a imagem e semelhança de Deus, de mim, de você. Por isso que ele tem armadilhas, ciladas. Nesse momento ele está preparado para destruir a tua família, a tua casa. Mas eu lembro para você, se você estiver em Deus, por um caminho ele virá, mas você em Deus, por 7 ele fugirá. Eu lembro a você, se você está em Deus, irmão, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Satanás não consegue fazer nada contra Deus, por isso que ele sempre vai intentar contra a humanidade, para ele tentar aborrecer o Criador. Mas Deus tem um plano perfeito. Deus ama tanto o homem. Você pode dizer, Deus me ama tanto. Sabe por que Deus te ama tanto? Porque ele pega o seu único filho e entrega em nosso favor. Ele pega um plano que parecia imperfeito e torna um plano perfeito. Pessoas desceram as águas não pelo que fizeram, porque elas vieram declarar aqui que o que fizeram não mereciam salvação. Elas se declararam pecadoras e deixaram seus pecados aqui nesse tanque. Elas aqui foram salvas pelo que Jesus fez, pela graça. Foi um ato de amor divino. Só que ele não entregou só o seu filho único. Ele também entregou o seu filho primeiro. Porque Jesus é o primeiro a ressuscitar entre os mortos. E porque ele ressuscitou, os filhos de Deus, os humanos filhos de Deus, vão poder ressuscitar nele. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? É o poder que está na mão do Criador. Não é o diabo que tira e dá a vida, não é o homem que tira e dá a vida, só o Senhor que tira e dá a vida. Ninguém tem o direito de interferir na vida do homem, somente Deus. E o que Deus quer dar para nós? Filhos. E o que Deus quer que a gente conserve é o amor entre nós, é o amor por você mesmo. Você precisa se amar como Deus te ama. Você precisa se enxergar como Ele te enxerga. Tem grandezas e tem belezas extraordinárias dentro de você que você ainda não conhece. Tem grandes coisas preparadas para você que você ainda não foi apresentado. No Salmo 139, verso 13, a palavra de Deus diz: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Sei disso muito bem. Os meus ossos não estavam escondidos em ti, quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Eu posso ouvir um glória a Deus nesse lugar? Isso é Davi dizendo: Deus, em ti, eu me encontrei em ti. Eu sou especial quando eu me encontro em Deus. Quando você se encontrar em Deus, você vai ser a pessoa que mais se ama. Você não vai querer ser outra pessoa do que a pessoa que você se achar em Deus, porque Ele te fez de modo especial. Olha para quem está do teu lado e diz: Deus te fez de modo especial. Deus te fez de modo admirável. Não deixa nenhum rótulo da vida, da tua história, te marcar.
Deus já te marcou com o sangue de Jesus. Deus já te marcou no ventre da tua mãe. E Ele tem todos os teus dias contados e desenhados. E Ele está te chamando para vivê-los. Deus tem vida e vida em abundância para você. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós precisamos conservar o que Deus ama. Deus ama a gente. Deus ama a gente, irmão. Segundo valor que Deus ama é a família. É um valor, irmão, que querem destruir. A instituição hoje mais atacada é a família. Marcos, no seu Evangelho, capítulo 10, verso 6, faz alusão a Gênesis, que diz: porém, desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher, por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e com a sua mulher serão dois, uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Deus criou a família. Nós precisamos conservar e amar o que Deus ama. Essa igreja ama a família. Essa igreja crê na família. Essa igreja investe em casamento, irmão, porque nós conservamos e amamos o que Deus ama. Nós vamos acreditar, irmão. Enquanto puder, nós vamos acreditar pelo seu casamento, pela sua restauração, pela melhora, pelo crescimento. Mas eu quero dizer, você tem que acreditar. E antes que fique ruim, seja o maior investidor do seu lar. Sabe? Maridos, invistam na sua esposa. Esposa, invista nos seus maridos. Pais, invistam nos seus filhos. E eu não estou dizendo só financeiramente. O maior investimento é tempo, e tempo de qualidade. O maior investimento é em amor, é em intimidade. Deus criou a humanidade para viver em família. Deus não fez ninguém para viver isolado. Por isso, Ele cria todas as coisas, mas coloca o homem para se relacionar. O homem é um ser relacional. E o melhor núcleo de relacionamento se chama família. Famílias destruídas geram violência. Famílias destruídas geram abusos. Famílias destruídas marcam histórias. Famílias destruídas geram traumas. Famílias destruídas empurram pessoas para o vício. Mas eu creio que Deus está levantando uma geração de famílias alinhadas, abençoadas, que serão um farol para essa geração no nome de Jesus. Nós precisamos combater a apologia do sexo fora do casamento. Nós precisamos combater, irmão, sabe, o adultério. Nós precisamos combater que o homem é superior à mulher. Não, os dois caminham lado a lado. Um homem grande tem uma mulher forte, e uma mulher forte tem um homem que a impulsiona. Num casamento ninguém é descartável, nem esposo, nem esposa, nem pai, nem filho. Numa instituição criada por Deus, todos são grandes. Diga, numa instituição criada por Deus, todos são grandes. Olhe para quem está do seu lado, sua esposa, seu filho, seu marido, sua futura esposa ou seu futuro marido, aleluia. Aproveita e diga: você é grande diante de Deus, e grande na minha vida, no nome de Jesus. Ninguém está autorizado para separar uma família. E aqui, irmão, eu quero falar isso com muito carinho, com muito amor. Família, casamento, é homem, mulher e filhos. Nós vamos defender isso, porque é o que a palavra de Deus diz, e essa é a verdade, e essa verdade não vai mudar.
Isso não quer dizer que a gente não ama quem não anda assim. Nós amamos, mas pensamos diferente, porque nós pensamos com a mente do nosso Deus. Precisam lutar pelos seus direitos? Precisam. Eu acho desonesto uma pessoa viver junto, não sei quantos anos, construir uma vida junto, depois separar e não ter direito nenhum. Tem que ter, que lute pelos direitos. Mas nós vamos lutar pela verdade, que é a palavra de Deus. Isso não significa excluir os outros. Nós vamos continuar amando pessoas e amando o que a palavra de Deus diz. Isso não exclui pessoas. Amar a verdade não exclui amar pessoas. Amém? Diga, Deus ama a família. Eu preciso amar a família. Eu quero te dizer algo. Você não precisa ter uma família. Muita gente tem família. E perde família porque tem. Mas quem ama a família não perde a família que tem. Nós precisamos amar família. Porque quem ama, não perde o que ama. Preste atenção. Tudo que você ama, você nunca perdeu. Porque quem ama, dá atenção. Quem ama, se dedica. Quem ama, cobre. Quem ama, protege. E é assim que Jesus nos ensina, homens, ame a sua esposa, como Cristo ama essa igreja, entregando a vida. Homens fortes entregam vida pela família, pela esposa e pelos filhos. Mulheres fortes edificam o lar, são sábias e constroem. Nós vamos viver grandes coisas através das nossas famílias, no nome de Jesus. Amém? Conserve o que Deus ama. Terceira coisa que Deus ama a igreja. Diga, Deus ama a igreja. A igreja não é uma invenção de homens. Não foi um homem que inventou a igreja. Foi Jesus que inventou a igreja. E Jesus é o cabeça da igreja. Mateus 16, 18 é uma resposta sobre a declaração de Pedro, quando Jesus pergunta aos discípulos quem ele era, e Pedro diz, tu és o Filho de Deus, e Jesus diz, sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Jesus não está dizendo que Pedro é a pedra, não. Jesus está dizendo que a declaração de Pedro é a pedra. É a pedra que edifica a igreja. Que declaração é essa? Que Jesus é o Filho de Deus. Então, quem edifica a igreja? Quem é o centro da igreja? Quem é o cabeça da igreja? Quem instituiu a igreja? Jesus. Você precisa ter uma igreja para amar e para pertencer. Não existe um cristianismo sem igreja. Ah, pastor, mas eu fui machucado na igreja. Seja curado na igreja. Mas o senhor não sabe que eu passei. Ok, não sei, mas eu sei o que você vai passar. Esse é o terceiro valor que Deus institui, a sua igreja, a eclesia. A igreja não é local de pessoas perfeitas. A igreja é local de pessoas escolhidas. E Deus escolhe imperfeitos. Só um Deus perfeito pode escolher imperfeitos. Irmão, a gente quando vai escolher, a gente escolhe o melhor. Eu vou sentar na mesa da sua casa agora. Na mesa, aquele bifão assim na mesa. Ó.
Sentou todo mundo. Qual o bife que tu vai escolher, irmão? É o maior, mais suculento e mais grosso, não é não? Se Jesus estivesse na mesa, irmão, ele deixava todo mundo servir. Ia ficar o menorzinho. Ele ia pegar o menorzinho, mas ele ia tornar o melhor perfeito, porque ele tem a capacidade de multiplicar. Por isso que ele nos escolheu. Se ele fosse escolher perfeito, eu não estaria aqui, irmão. Se ele fosse escolher perfeito, nem família eu tinha. Provavelmente nem vida eu tinha ainda. Igreja é local de pessoas que se reconhecem imperfeitas, mas que estão tentando ser perfeitas como nosso Deus é perfeito. Aleluia. A igreja é fundada por Cristo, mas também é sustentada pelo Espírito de Cristo. Não existe igreja sem a presença do Espírito Santo. Nós cremos em cada agenda nossa que o Espírito Santo está presente. Sem o Espírito Santo nós não queremos estar aqui, irmão. Não queremos, é Ele que sustenta. É Ele que capacita, é Ele que libera dons, é Ele que libera fruto dEle mesmo, do Espírito sobre nós. Colossenses 1,18 diz que Jesus é o cabeça do corpo, que é a igreja. E se tem algo que o inferno não vai conseguir vencer, é a igreja. Eu não tenho autoridade sobre o inferno. Nos ensinaram no século passado algo errado. Eu sou a igreja. Não. Você não é a igreja. Nós somos a igreja. E contra nós, a igreja, com Jesus como cabeça, o inferno não vai prevalecer. É contra nós. Uma igreja, mesmo no meio de algumas imperfeições, mas que se mantém unida. Uma igreja que luta, que busca, entendendo que Deus vai operar. O inimigo vai tentar lutar, vai pelejar, vai bater, mas não vai vencer. Não vai vencer. Ah, pastor, eu estou sendo perseguido. Seja membro de uma igreja, você está debaixo de uma cobertura de oração. Nós estamos há 12 dias, vamos passar 12 dias jejuando e orando. Quem é membro dessa igreja está debaixo da cobertura e vai ser abençoado. Agora nós precisamos entender que o maior inimigo da igreja não é quem está batendo a porta, porque ele não vai vencer. Mas o maior inimigo da igreja que a gente tem que ter cuidado somos nós, que estamos aqui dentro, mas às vezes não queremos deixar o Espírito Santo nos tratar, de continuar sendo o mesmo, de não ter o caráter transformado, de vir à igreja, sabe, sem um compromisso de uma entrega total, de querer ter uma vida religiosa. Um compromisso com Cristo significa ser transformado à imagem dele. Um compromisso com Cristo é desejar mais dele. Um compromisso com Cristo é não se tornar um escândalo para ele. Nós temos que cuidar do nosso coração, da nossa mente, do nosso comportamento. Cuidar de escândalos, de mau testemunho, de uma falta de compromisso. Tudo isso corrói a igreja, mas isso não acontece aqui, em nome de Jesus, amém? Mas nós precisamos, o que diz Atos 2,42,
preservar a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão, as orações, ser uma comunidade de fé saudável, uma comunidade que não tem um espírito de rebeldia, dissensão e facção, mas uma comunidade que busca viver no amor, buscando o vínculo perfeito, sabe, da unidade. Deus ama uma igreja que anda em unidade. Sabe como o inimigo age uma igreja? Levantando pessoas para rachar a igreja, para falar mal um do outro. Se você não tem nada para falar bem de alguém, cale-se para sempre. Cale-se, 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 você me deixa louco. O que é que você carrega? É algo bom? Você carrega o Espírito Santo? Deus te fez de modo especial, amém? Você está amando sua família, amém? Você está tendo uma vida transformada, amém? A palavra de Deus diz que de uma mesma fonte não pode sair coisas boas e coisas ruins. Se você está cheio de coisas boas, quando uma coisa ruim for sair da tua boca, tu faz o quê? Cala. Lá em casa, tem uma ordem na minha esposa. Às vezes a gente pega assim, a gente está numa rodinha, aí começa a falar mal de fulano, aí você quer dar uma opinião. Você acaba entrando na roda. Eu já disse a ela, ó, se eu começar a falar mal de alguém, pega essas tuas unhas aí, que é cara, e desmonta ela em mim, me beliscando. Porque nós somos fonte de bênção. A nossa boca veio para construir. Nós somos edificadores da igreja. Eu creio que Deus vai fazer algo extraordinário através dessa igreja, através de nós, irmão. O meu espírito está agitado para o que Deus está para fazer esses dias. Coisas extraordinárias vão acontecer, e vão acontecer por meio da igreja de Cristo, não é por meio de pessoas. Deus vai levantar a igreja, porque o inferno não vence a igreja, aleluia. Você ama Jesus? Imagine só, pastor, eu gosto tanto do senhor, pastor. Quem gosta de mim, levanta a mão. Gravou aí? Quem não gosta, levanta a mão aí. Você gosta de mim e diz, pastor, aquela picanha que o senhor gosta, sabe? Eu tenho que preparar lá. Mas tem uma coisa, pastor, eu quero que o senhor vá sozinho. Eu disse, por quê? Porque eu não suporto a pastora Carol. Você acha que eu vou? Se eu for é para lhe bater. Tem como amar o noivo Jesus e não amar a noiva, a igreja? Não tem. Quem ama Jesus tem que amar a igreja. Sabe, teve uma época na minha vida que, quando a gente estuda, sabe, parece que a gente vai adquirindo conhecimento e a soberba vem. E eu entrei por uma linha doutrinária, que eu comecei a julgar teologicamente um monte de igreja, e a apontar, e a falar, e no secreto Jesus me pegou. Ele disse, filho, eu quero que você pare de falar de igreja. Ele disse, porque eu estou defendendo a fé. Olha aqui, é doutrina, isso aqui é errado, não está nas escrituras, isso aqui é heresia. A igreja tem um dono. E esse dono sou eu. Eu sou o cabeça da igreja. Ele disse, tá bom. Filho, eu sei que você me ama. É impossível
você me amar e não amar a minha igreja. Eu sei que você ama Jesus. Você precisa amar a igreja. E nós amamos a igreja quando nós servimos. Nós amamos a igreja quando nós celebramos. Nós amamos a igreja quando nós nos posicionamos para acertar o que está errado, irmão. Não é apontar, mas ser a solução. Nós não somos perfeitos, mas nós vamos lutar para fazer o melhor, porque nós não estamos entregando algo apenas para homens, nós estamos apontando algo para Deus, porque a igreja aponta para Jesus. Você pode celebrar a Deus por isso? O inimigo tem lutado para destruir esses princípios. O princípio do valor do homem, o princípio do amor por pessoas, o princípio do amor por você mesmo. Tem pessoas aqui que não conseguem se amar, que não conseguem amar mais o próximo, porque foram machucados. Mas esse é um valor que Deus ama e nós precisamos conservar. Nós amamos, nós não vamos abrir mão de amar pessoas. Nós não vamos abrir mão de amar família. Nós não vamos abrir mão de amar a igreja. Amém? Amém? Você está comigo aqui ou eu estou sozinho? Quero que você curve a cabeça, feche seus olhos. Pai, nós somos sal da terra. E o sal conserva. Nós estamos aqui hoje para conservar o que o Senhor ama. O Senhor ama o homem que o Senhor criou à sua imagem e semelhança. Nós vamos amar pessoas, custe o que custar. Nós vamos amar famílias, ó Senhor. Nós não vamos abrir mão de famílias. Mesmo que, Pai, esteja no meio, Pai, de qualquer desesperança, mas nós vamos investir, acreditar até o fim, que nós cremos num Deus de milagres. Nós, ó Pai, amamos a igreja, ó Senhor. É por meio dela que nós somos alcançados, ó Senhor. Eu creio, Pai, se alguém machucado aqui pela igreja, o Senhor está curando agora essa noite. Porque o Senhor é o cabeça da igreja. O Senhor é aquele que passeia no meio dos candelabros, ó Senhor. O Senhor é aquele que passeia no meio da igreja. Passeia agora, Senhor. Vem tocar e vem curar pessoas que foram machucados em qualquer instituição eclesiástica, por qualquer líder, por qualquer pastor, bispo, seja curada agora na autoridade do nome de Jesus. Há uma restauração. Você faz parte desse corpo. Você encontrou uma igreja para amar, para servir, para expressar o seu amor a Jesus. Pai, nós estamos aqui, Pai, para despertar, Senhor. Para despertar aquilo que o Senhor tem para nós. Nós não vamos abrir mão daquilo que o Senhor ama. As coisas podem se movimentar, Senhor. Pai, o mundo pode querer instituir, Senhor, novas concepções, conceitos, ó Senhor, mas nós nos apegamos à Tua palavra. A Tua palavra é atual. A Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, penetrante, cortante, tem a capacidade, ó Senhor, de discernir, separar alma do espírito, junta de medula. A Tua palavra, ó Senhor, ela já conhece, já trata o nosso futuro que ainda não conhecemos, ó Senhor. Por isso, não abriremos mão dela por ideologias, ó Senhor, por discursos, por falácias,
por situações vindo de homens, mas nós preferimos aquilo que vem da boca do Senhor, no nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, se ponha de pé e aplauda o Senhor no nome de Jesus.